Eu quero te pedir para que você abra aí sua Bíblia no livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 1. Então Daniel está um pouquinho depois da metade da Bíblia, um pouco mais para frente aí, se você tiver dificuldade de achar. Depois aí do Ezequiel. Daniel 1. Se esquecer, Daniel é o nome do nosso pastor. Para quem não sabe, Daniel foi o tema do nosso acampamento de jovens e adolescentes que tivemos recentemente aqui na nossa igreja. E eu tenho meditado bastante nesse texto, e parte daquilo que nós tivemos lá eu quero trazer aqui para nós. Tem algumas coisas diferentes do que eu ministrei lá também, mas eu creio que é algo que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa manhã. Amém? Então, se você não achou ainda, acompanhe aqui. Eu vou ler a versão que eu estou lendo da Bíblia, NVT, mas acompanhe na sua, que o contexto é o mesmo. Enfim, às vezes troca algumas palavras, mas dá para compreender aí o mesmo contexto. Daniel 1:1 diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia algum dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: Escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebesse de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu os nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdinego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado, para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz diz: Tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco. Durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel
concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Até aqui. Amém? Eu quero primeiro dar um pouco do contexto histórico, né, daquilo que é o livro de Daniel e desse momento em que eles estavam vivendo. Para quem não sabe, o povo de Israel, se você ler ali o Antigo Testamento, você vai ver que o povo, eles, assim como muitas vezes nós, eles caminham perto de Deus, caminham com Deus e Deus os abençoa e Deus os conduz e tudo mais. Daqui a pouco vem uma outra geração e acaba se envolvendo em idolatria, acaba buscando outras coisas no lugar de Deus, colocando outras coisas no centro de suas vidas, e então eles se afastam de Deus, e aí vem o juízo de Deus, para que de alguma forma, a partir do juízo, isso possa abrir os olhos deles, e aí eles se voltam novamente a Deus, e eles buscam a Deus, e Deus restaura de novo, e Deus é misericordioso, enfim, e aí eles se perdem novamente, e eles, se você olhar o Antigo Testamento, é esse ciclo. Tá? E então eles viviam em um período, já, né, a gente vê ali, lendo toda a Bíblia, que eles viviam um período em que eles estavam sim, né, vivendo ali com reis que eram idólatras, e os reis também de alguma forma conduzia todo o povo à idolatria. Aquele que está na liderança, no poder, tem sim influência, né, sobre as pessoas. E então, dado um certo tempo, Deus entrega o povo de Israel, o povo dele, para Nabucodonosor. Então, não foi o rei Nabucodonosor que conquistou a Israel, foi Deus que os entregou a ele, né? E eles já tinham conquistado as tribos do norte, ou o reino do norte, né, que eram as 10 tribos, mas ainda o reino do sul, né, inclusive boa parte do povo, né, ou da cultura toda do reino do norte praticamente nem existe mais hoje, né? O que existe hoje é ainda a tribo de Benjamim e Judá, até os dias de hoje, é o que se tem aí das pessoas que perseveraram aí ao longo do tempo. E então eles invadem o reino do sul e conquistam o reino do sul, e aí então o rei leva para a Babilônia os príncipes, aqueles mais capacitados do reino de Israel, da tribo de Judá e de Benjamim, do reino do sul, e levam para a Babilônia, não apenas para que eles fossem escravos, mas para mudar toda a sua cultura, toda a sua identidade, para que eles agora, dentro do reino babilônico, se amoldassem ao reino deles. Eles não queriam pegar a cultura de Israel, a sabedoria de Israel e levar para eles, para que eles aprendessem com eles, mas na verdade eles queriam amoldar, e tudo aquilo que eles saberiam, tudo aquilo que eles tinham de conhecimento, para servir o próprio reino da Babilônia e tornar deles babilônicos. Então esse é o contexto. E quando a gente olha para a Bíblia, a Babilônia, e ela, se você olhar desde o início, a palavra Babilônia, ela vem também de Babel. Para quem não conhece, lá em Gênesis 11 tem um relato de Babel, onde os homens estão buscando construir um nome para si e decidem construir uma torre para alcançar até Deus, para chegar até Deus. E se você ler também em Apocalipse vai falar, né, da Babilônia que se levanta contra o povo de Deus. Então, e aqueles que são contrários à vontade de Deus e vai servir a Babilônia. Então, a Babilônia, ela tem uma personificação de uma cultura na Bíblia. Não é apenas um povo, ele é também um povo que aconteceu na história, mas na Bíblia ela tem também uma personificação de uma cultura, daqueles que estão em busca de construir o próprio nome e elevar a si, e aí ao elevar a si mesmo, se tornar um notável, se tornar alguém reconhecido em meio ao povo. E essas pessoas estão ali escravizadas, não de forma que eles fossem todos os dias chicoteados como era no Egito e tinha que trabalhar mais, cada vez mais carga de trabalho. Não. O objetivo de Babilônia era tornar todos uma mesma mentalidade babilônica. Era deformar a mentalidade e os princípios daquilo que é o reino de Deus e tornar todos como os babilônicos. Então esse é o objetivo da Babilônia. Nada diferente com os nossos dias, né? Então a verdade é que o espírito da Babilônia
essa mentalidade babilônica continua até os nossos dias. Essa é a verdade. E se a gente olhar o contraste, grande parte do sistema mundano, ele é formado pela mentalidade babilônica. É sobre aparências, poder, riquezas, exaltação. E, lamentavelmente, o pior de tudo é que boa parte do sistema religioso também tem uma mentalidade babilônica. Infelizmente. E aí, quando a gente fala do sistema religioso, boa parte das religiões. Mas, mais triste ainda, é que muitas das igrejas ditas evangélicas também vivem sobre esse mesmo sistema. Sobre uma mentalidade de uma cultura de poder, aonde, né, quem tem o poder, o rei, é aquele que tem que ser adorado. O rei é aquele que, se ele determinar, assim o será. O rei é aquele que dá ordem a todas as coisas. E ninguém tem o poder de questionar, porque ele é a autoridade máxima. Essa é a cultura da Babilônia. Quem tem mais poder, quem tem mais riqueza, quem tem mais influência, é quem está no topo, e todos que estão abaixo dele estão ali para servir a sua vontade, ao seu próprio reino que está sendo construído, muitas das vezes transvestida de um reino que está sendo construído em nome de Deus, para enganar as pessoas. Mas no reino de Deus não. Aquele que tem mais poder, aquele que tem mais recursos, aquele que tem mais capacidade, aquele que tem mais influência, esse deve ser o que mais serve. Aquele que tem mais disposição em servir as pessoas e está buscando não os seus próprios interesses, mas os interesses do reino de Deus, que é alcançar cada um dos filhos de Deus, para que cada um dos filhos de Deus possa se desenvolver e se tornar mais parecido com Cristo, e então, alinhado com a vontade de Deus, possa expressar aquilo que ele carrega do próprio Deus, para poder viver uma vida de plenitude e paz. Então você vê como que é um contraste totalmente diferente, mas que às vezes a gente é enganado mesmo por um sistema religioso e que nos torna cegos diante daquilo que é o Evangelho. Então, se você quer um antídoto para isso, eu diria: leia a Bíblia. Se você lê a Bíblia, se você se dedicar a estudar as Escrituras e ler os Evangelhos e ver como que Jesus vivia, como que os apóstolos viviam, como que a igreja vivia, dificilmente você vai ser enganado e vai permanecer enganado. Talvez você vai olhar e vai começar: opa, peraí, parece que tem alguma coisa que não está fazendo sentido. Mas com o tempo ainda você resiste, né? Mas à medida que você lê os Evangelhos e você lê a Bíblia, e você passa a ter cada vez mais entendimento do que é a verdadeira cultura do reino de Deus, que é sim um lugar de liberdade e paz, e não um lugar de opressão. Aí sim, você vai falar assim: opa, peraí, isso aqui não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso aqui é só o reino dos homens, travestido do reino de Deus, e querendo construir um nome para si mesmo, para que então ele seja exaltado e não a Deus. Ainda que ele fale: não, eu estou fazendo é para o reino de Deus. Ainda assim. E a gente precisa olhar essa cultura. Por quê? Porque por vezes você está aqui, e por vezes você ainda está vivendo com uma mentalidade babilônica. Então não é o fato de você também estar num lugar onde nós prezamos sim pela liberdade, prezamos sim por aquilo que é o Evangelho. Mas ainda assim, talvez você ainda esteja com uma mentalidade babilônica. Talvez você ainda esteja em busca dos seus próprios interesses e esteja aqui e querendo construir o seu próprio nome, querendo ser grande, querendo ser reconhecido pelas pessoas da igreja, querendo ter um lugar de destaque para servir ao Senhor. Enquanto o Senhor diz: você já tem tudo o que você precisa para me servir hoje. Não há nada que lhe falte para cumprir o propósito de Deus que Ele entregou para você hoje. Não há falta de nada para nós, para aquilo que o Deus confiou a nós hoje. Então, eu vou dizer algumas coisas aqui que eu anotei,
Eu normalmente acabo não lendo aquilo que eu escrevo aqui, mas hoje eu escrevi algumas coisas que é algum contraste em relação ao reino da Babilônia, ou o reino dos homens, podemos dizer assim, e o reino de Deus. Vou pegar aqui as minhas anotações. Aqui. Uma das partes eu já disse, então eu vou pular. Na Babilônia, podemos dizer que até na antiga aliança, para chegar até Deus, você precisa de uma figura de liderança central, que é escolhido de Deus para representá-lo ao povo. Não tem como chegar até Deus sem passar por Ele, pois somente Ele conhece os mistérios de Deus. No reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes e estamos na presença de Deus. E os nossos irmãos, que podem ser pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas, só têm uma missão: nos levar a conhecer a Cristo de forma pessoal e verdadeira, pois Ele é o nosso verdadeiro pastor e todos nós somos suas ovelhas. Na Babilônia, as pessoas que fazem parte da corte estão sempre com medo de perder seu lugar de influência e posição perante ao rei. E por isso, precisam de manipulação e de mentiras para derrubar aqueles que de alguma forma estão chamando a atenção com seus dons e serviços. No reino de Deus, ninguém vive com medo ou busca de posição e influência. Ninguém tem medo de perder o seu lugar na comunidade, pois sabe que pertence àquela comunidade e está ali para servir e amar as pessoas com os seus dons, sabendo que a maior posição que temos de influência como Rei dos Reis é ajoelhado aos seus pés. A Babilônia é um lugar de competição. O reino de Deus é um lugar de cooperação. Na Babilônia, as pessoas estão em busca de construir o seu próprio nome, em ser famoso, relevante e influente. No reino de Deus, todos estão em busca de glorificar o nome de Deus, onde apenas o nome dele é exaltado, e a nossa busca é por demonstrar o nosso amor a ele, servindo nossos irmãos. Na Babilônia, cada um está em busca dos seus próprios interesses. No reino de Deus, todos estão em busca de ajudar uns aos outros a se tornarem mais parecidos com Jesus Cristo. Amém? Amém. Então aqui é só para vocês, ao analisar a si mesmo, ao analisar o seu próprio coração, será que eu tenho deixado meu coração ser mais tomado por uma mentalidade que não é a mentalidade do reino de Deus, e o que eu tenho buscado é algo que não é o que Deus tem para mim? Porque eu não sei você, mas eu tenho em meu coração um grande temor de viver uma vida religiosa, achando que estou me entregando para Deus, e chegar no fim e falar assim: aparta de mim durante isso. Então, porque nós podemos viver uma vida religiosa e não estar vivendo de acordo com o reino de Deus? Jesus é muito claro nisso. Os religiosos, inclusive do seu tempo, boa parte deles, não conseguiram enxergar o próprio Deus encarnado na frente deles, porque ele estava totalmente contrário com aquele sistema religioso, e ele veio para mudar a mentalidade do povo e transformar o coração dele. Mas eles não queriam, eles tinham medo de perder o seu lugar de influência com o povo. Então tenha isso no seu coração, tenha esse temor, porque não sei você, mas o grande objetivo da minha vida é poder chegar naquele dia diante do Senhor e ouvir dele: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. E esse deve ser o objetivo de cada um dos discípulos de Jesus Cristo. Amém? Amém. E para continuar, deixa eu beber uma. Quando nós entramos aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, e todos esses, se você pegar, eu indico a você, leia todo o livro de Daniel, porque boa parte desses contrastes que eu peguei
né, acerca do reino babilônico e do reino de Deus, tem a ver com as histórias que acontecem nos capítulos seguintes. Tá? Então você vai poder identificar isso com a sua própria leitura. Quando nós vemos que, quando a Babilônia traz os príncipes de Israel para a Babilônia, o que eles querem de fato é transformar a identidade de quem eles são. E essa é a busca desde o início. Satanás lá no Éden, ele quer confundir quem nós somos de verdade, porque ao deturpar a nossa identidade, ele nos leva para onde ele nos quiser, onde ele quiser levar. Então esse é o objetivo de Satanás, atacar a nossa identidade. Você vê que ao ser levado para a Babilônia, eles mudam o conhecimento que eles vão ter, então eles vão aprender toda a cultura da Babilônia, muda a língua deles, muda o que eles vão comer, e pasmem, muda o nome deles. Boa parte dos cristãos não conhecem os nomes judeus desses homens. Boa parte dos cristãos só conhecem os nomes babilônicos deles. Olha só como é isso, como isso é tão forte, que nós que lemos a Bíblia, boa parte de nós não conhece. Ananias, Misael e Azarias, quem são esses? Conhece só Daniel. Olha só como é tão forte a cultura babilônica, que nós, que somos aqueles chamados os filhos de Deus e lemos a Bíblia, não deixamos tão fixos os nomes judeus deles, mas fixa na nossa cabeça os nomes babilônicos. Então, a identidade, quando a gente fala sobre identidade, não é sobre quem eu sou. Ele é também, mas é principalmente sobre de quem eu sou filho. A quem eu pertenço? Qual é a minha origem? Qual é o meu propósito? E para onde eu irei? Para onde a minha vida está direcionada? Porque se você acha que está aqui porque os seus pais te gerou, ou por uma série de outras coisas, por causa da sua personalidade e tudo mais, em algum momento você vai se perder. Mas se você tiver consciência que desde o ventre da sua mãe, Deus te gerou. Deus nos gerou desde o ventre das nossas mães. Ele nos enviou como filhos de Deus para esse tempo, para essa geração, para poder expressar o seu amor e graça. E a nossa origem é Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso verdadeiro Pai, que nos gerou e nos enviou, sim, para uma família terrena, para cuidar, para amar, para nos direcionar, como pessoas que também estão servindo a Deus. Mas Ele nos gerou no ventre da nossa mãe. Ele é a nossa origem. Nós precisamos ter consciência de origem, porque para Deus ou para o céu não é um lugar que nós vamos, mas é um lugar onde nós voltamos, porque lá é a nossa origem, é da onde nós pertencemos. E a nossa identidade também revela o nosso propósito. Qual que é a nossa vocação? Porque se nós viemos de Deus, se dele é a nossa origem, a nossa vocação é glorificá-lo. A nossa vocação é adorá-lo. E aí ele entregou dons a cada um de nós, para que nós possamos adorá-lo e glorificá-lo de forma diferente. Cada um de nós ele dotou de habilidades, de capacidades, de direcionamento durante a vida, para que nós possamos desenvolver também esses dons, esses talentos, essas capacidades, para que cada um de nós possamos adorá-lo com aquilo que ele nos entregou, com os dons, com as capacidades, com as habilidades que ele nos entregou, a qual nós temos aperfeiçoados ao longo da vida. Então cada um de nós possui esses dons diferentes, mas o propósito final é glorificar a Deus. Porque se não for, se o propósito da sua vida é glorificar a si mesmo, construir riquezas, bens, construir seu próprio nome, você ainda não entendeu de quem você é filho. Você ainda está com a sua mentalidade deturpada pela mentalidade babilônica, que está em busca de construir o seu próprio nome, a sua própria imagem.
E então, com consciência de origem e de propósito, nós sabemos qual é o nosso destino. Jesus diz: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês não sabem. Jesus diz, quando ele é confrontado pelos fariseus: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Não preciso provar nada para vocês. Porque eu sei que eu vim do Pai e eu voltarei para Ele. Com a mesma glória que eu tinha desde a eternidade. Então, quando nós entendemos que nós fomos gerados de Deus, nós sabemos que nós voltaremos para Ele, porque Ele é a nossa origem e o nosso destino. Glória. E essa é a busca dos filhos de Deus, de viver como os filhos de Deus, porque todos os dias Satanás vai tentar confundir a nossa mentalidade. Todos os dias ele vai ter oferta, ele vai ter banquetes, ele vai ter circunstâncias, situações, pessoas para nos confundir, para nos levar longe daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Cada um de nós tem áreas de vulnerabilidades e Satanás conhece todas elas. Ele não age da mesma forma com todas as pessoas, não, ele é astuto. Para cada pessoa ele sabe exatamente qual é a fraqueza, qual é a área de vulnerabilidade, qual é a área de fragilidade, e ele sabe como nos atacar. E por isso é necessário que todos os dias tomemos uma decisão: eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Todos os dias nós precisamos nos render ao Senhor e falar: Senhor, por meio do Teu Espírito, me ajude a vencer as tentações, porque eu não quero me contaminar com aquilo que é ofertado na mesa do Rei deste século, deste mundo. E Jesus diz que o reino deste mundo pertence a Satanás. Então, todos os dias, se nós não tomarmos uma decisão de servir ao Senhor acima de nós mesmos, acima dos nossos próprios prazeres, Ele vai nos roubar. Ele vai nos levar fora da vontade de Deus. E quando a gente olha aqui, a gente vê que Ele tomou uma decisão naquele momento. Porém, se você não construir uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus, na hora que vier as ofertas, você não vai resistir. Porque os momentos em que aparecem as oportunidades, em que Satanás vem com as suas bandejas, não é ali que você vence a batalha. A batalha é vencida antes, na sua relação e na sua intimidade com Deus, no seu tempo de oração, no seu tempo de devocional, no seu tempo de comunhão com a igreja. É nesses momentos que você vai se fortalecendo, para que na hora que as oportunidades vêm, você só revela quem você é. Você só revela a sua identidade de filho de Deus. Nesses momentos em que aparecer as oportunidades, você vai só revelar aquilo que está dentro de você, aquilo que você carrega e as decisões que você já tomou no secreto com o Senhor. Por isso é preciso ter convicção. Você pode ter perguntas, você pode ter muitas dúvidas, e Deus não tem nenhum problema com as suas dúvidas, não tem nenhum problema com as suas perguntas. Nós mesmos aqui no Café com os Pastores abrimos isso para a igreja, para que vocês perguntem, possam tirar suas dúvidas aqui no meio de todos nós. Mas se você tiver dúvida também pode mandar mensagem para nós, sem problema nenhum. Deus não tem problema com as nossas dúvidas, mas nós precisamos ter convicção, fé, confiança em Deus. Porque o problema de Deus é com a nossa incredulidade. Porque todos os dias Satanás vai dizer para você: Deus é bom mesmo? Mas se Deus é tão bom e todo poderoso, como que você passa por essas dificuldades? Como você passa por esse momento de tristeza? Como alguém está fazendo mal contra você, que é um filho de Deus? Deixa eu te falar, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, foi crucificado. Você acha que você vai ser tudo fácil? Não vai ser. Não vai ser.
Porque se você estiver vivendo a vontade de Deus, você vai estar todo o tempo sendo confrontado. Satanás vai estar todo o tempo trabalhando para que você não cumpra a vontade de Deus. Então requer esforço, requer dedicação, requer empenho. Ninguém consegue construir uma vida virtuosa diante de Deus sem empenho, sem dedicação e sem decisão. Nada que é virtuoso é construído sem trabalho. Nada que é virtuoso é construído sem trabalho. Precisa empenho, precisa dedicação. Se você não se dedicar, se você não se empenhar nessa relação com Deus, você vai ser uma presa fácil. Você vai ser uma presa fácil. Então, essa decisão precisa ser tomada dia após dia. E dia após dia, nós irmos alimentando a nós mesmos, sabendo que eu sou um filho de Deus. Eu fui chamado por Ele, escolhido por Ele, para manifestar o reino dEle, para ser sal e luz aonde Ele me levar, para expressar o caráter dEle aonde Ele me levar, para expressar o amor e a bondade dEle para aqueles que estão perdidos e vivendo em rebeldia com Deus, para que eles saibam quem é o seu Pai e que nós somos seus irmãos. E estamos ali só para expressar o amor e a graça de Deus por eles. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. E gastar a nossa vida em se dedicar a estar com o Senhor. E buscar se tornar mais parecido com Jesus Cristo. Porque todos nós enfrentaremos oposições dia após dia. Mas ao saber de que nós somos filhos dele, ao saber que ele se entregou por nós, o próprio Deus se entregou por nós naquela cruz, sofreu pelos nossos pecados, se doou em nosso favor, nós teremos a convicção de que Deus é bom. De que Deus é bom. E que tudo aquilo que eu estou vivendo, seja dificuldades, seja problemas, tudo isso é para o meu bem, para o meu aperfeiçoamento, para que eu possa me tornar mais parecido com Cristo. Porque nós possamos ter a mentalidade babilônica e achar que o bom é ter riquezas, poder e influência. Mas no reino de Deus, o bom mesmo é ser como Jesus, é se tornar como Ele. Ainda que nos falte recursos, ainda que nos falte influência, ainda que nos falta até pessoas ao nosso lado, Ele nos sustentará. E Ele está nos moldando e nos tornando como Ele. E Ele vai colocar também pessoas ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada. Porque uma coisa é importante também relatar. Daniel tinha os seus 3 amigos, ou seus 3 irmãos, em que juntos eles tomaram essa decisão, um fortalecendo ao outro. Então, porque a hora que você cair, você vai precisar de alguém para te levantar. E nós estamos aqui para que uns aos outros possamos cuidar uns dos outros e servir uns aos outros, para que juntos, não é sozinho, não é você não vai conseguir se parecer com Jesus sozinho, só com o seu relacionamento com Deus. Não, precisa das duas coisas, do seu relacionamento particular com Deus, mas também precisa do seu relacionamento com irmãos, que te ajude a se tornar mais parecido com Cristo. Para você olhar para um irmão e falar assim: nossa, como ele se parece com Jesus, eu quero me parecer um pouco com ele também. E ver, e enxergar na vida de irmãos, sim. Nós podemos ter pessoas que são referências para nós, que nos ajudam nessa caminhada, mas ele não pode tornar o nosso ídolo. Vê só como que é um desafio para nós. Mas tem que ter.
Ninguém consegue viver isolado e sozinho e servir ao Senhor. É preciso estar sim envolvido com uma comunidade, ter amizades, ser pastoreado, caminhar mais perto de pessoas que possam te ajudar ao longo da vida e dessa caminhada. Então seja intencional nisso, porque principalmente na vida adulta, amizade e relacionamentos, ele precisa de intencionalidade, porque senão cada um de nós vamos trabalhar, cuidar da nossa família, dos nossos filhos e ponto final, porque essas demandas nos consomem demais. Então é preciso sim encontrar pessoas que nós tenhamos relacionamentos, amizades verdadeiras, pessoas que te aproximam de Deus e que te ajudem durante ao longo da caminhada. Isso é muito importante. E aqui eu quero encerrar, para a gente ir também para o nosso tempo de ceia, dizendo que o reino de Deus é totalmente contrário ao reino da Babilônia. Talvez às vezes nós somos cegados pela cultura desse mundo e achamos que isso é a única coisa que existe. Mas à medida que caminhamos com o Senhor, à medida que nós vemos o relato dos evangelhos de como Jesus vivia essa vida, nós temos cada vez mais clareza de quão distinto é o reino de Deus em comparação ao reino dos homens. Então, se você está buscando construir o seu próprio nome, se você está buscando o seu próprio bem, o seu próprio conforto, se você está apenas olhando para si mesmo, essa cultura do selfie moderno de que a pessoa está encurvada em si mesmo e não olhando para quem está ao seu redor, que o Senhor possa trazer a você arrependimento, que você possa olhar para o verdadeiro Cristo que nos molda e que ao nos alcançar nos aponta para o outro, para que possamos servir ao Senhor, servindo os nossos irmãos, servindo aqueles que estão ao nosso redor, servindo a nossa comunidade, servindo as pessoas que aqui estão. E que essa seja a nossa mentalidade, daqueles que estão em busca em agradar a Deus e a servir a Deus, e não em construir um nome para si. E que assim seja para cada um de nós. Para cada um de nós. Assim como o momento que nós vamos ter aqui da ceia, do compartilhar do vinho e do pão, nós possamos entender que nós somos parte do mesmo corpo. Que cada um de nós carrega aqui dons, talentos e capacidades para servirmos uns aos outros. E na pobreza que nós temos, o outro irmão tem a sua riqueza, e na pobreza que ele tem, eu tenho alguma riqueza, e nós possamos juntos servir uns aos outros e então poder de fato glorificar ao Senhor dos Senhores. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, para sermos moldados pelas Suas mãos, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor possa arrancar o nosso coração de pedra e nos dar um novo coração, um coração de carne que é moldado pelas Suas mãos, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe ser enganado novamente pela serpente, que está todos os dias com ofertas, com momentos para que nós possamos ir contra a Sua vontade, Deus. Mas que o Senhor nos encoraje e nos dê força por meio do Teu Espírito Santo para resistir a todas as investidas de Satanás e poder a cada dia, Senhor, nos tornar mais parecido com Jesus Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, cada um que está aqui sabe, Senhor, quais são as iguarias, quais são as mesas que Satanás tem colocado e tem postas para cada um de nós, Deus. Senhor, nos ajude a resistir e mais do que isso, nos dê convicção para tomarmos uma decisão firme e convicta, Deus, de que nós queremos servir ao Senhor acima de todas as coisas, Deus, de que nós queremos nos tornar como o nosso Senhor Jesus Cristo, mais parecidos com Ele, moldado pelas Suas mãos, nos tornar manso e humilde como Ele é, nos tornar justos, honestos, verdadeiros, alegres, pacíficos,
bondosos, generosos, Senhor. Molde o nosso coração, Jesus. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor. Nós queremos ser como nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E que cada um de nós que estamos aqui, Pai, possamos ser ferramentas das mãos do Senhor, para que juntos possamos nos tornar como o Senhor é, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Pai, gera em nós coragem e ousadia, Senhor, para viver segundo o reino de Deus e para não permitir ser amoldado pela mentalidade deste mundo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Teu reino em nós, Senhor, possa nos moldar, que o Teu reino possa nos direcionar, que o Teu reino possa nos guiar a nos tornar como o Senhor, Deus. Venha o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra, nas nossas vidas, como é no céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, para verdadeiros filhos de Deus, que se levantam em adoração ao Senhor, para viver uma vida totalmente consagrada, Senhor, como sinais, como membros desse reino, Pai, que vive de forma distinta ao reino dos homens, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, quebra a nossa mentalidade religiosa, Deus. Quebra a nossa mentalidade religiosa, Deus, e coloca assim a mentalidade de Cristo em nós, Deus, para que todos nós possamos viver de forma a glorificar o Teu santo nome, para exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que nos gerou, que nos deu um propósito, a qual nós voltaremos, Senhor, para viver eternamente ao Seu lado, desfrutando de um reino de paz, de justiça e de alegria, Deus. Mas nós já queremos viver, Senhor, um tempo de paz, justiça e alegria, ainda que não em plenitude, mas nós queremos viver isso nos nossos dias, Pai. Nós queremos viver, Senhor, o Teu reino, ou parte daquilo que é o Teu reino, da qual nós podemos viver já hoje, Deus. Porque o Teu reino já foi inaugurado com a morte de Jesus Cristo. O Teu reino já foi inaugurado e nós podemos viver parte dele aqui na terra, Senhor. E é isso que nós queremos, Pai. Viver, Senhor, conforme o Teu reino. Ter a mentalidade do Teu reino. Ter um coração moldado pelo Teu reino. E viver para que o reino de Deus avance. E o Evangelho de Jesus Cristo alcance a todos aqueles que o Senhor quer alcançar. A qual o Senhor nos levou, Senhor, para representá-lo como embaixadores desse reino, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos, Pai, essa não é a nossa pátria é celestial, mas nós somos representantes dessa pátria que nos enviou para uma geração corrupta e perversa, mas para revelar o Seu amor e a Sua graça, Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, em Teu nome, Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, Sai desse lugar. nova canção me deste, e para Ti Sai desse lugar. Esse momento em que o Senhor coloca a mesa diante de nós. para Ti para Ti eu vou, me rendo a Ti. Continue conectado com o Senhor. Você que compreende o que é este momento. Você pode tratá-lo como uma simbologia. Pão, vinho,
Mas você pode também entender o quanto espiritual isso é. Você pode participar da mesa e sair daqui como um ritual apenas. Mas você pode entrar nesse lugar de espiritualidade, do que de fato isso representa. Ter mudanças em você, dentro de você. Talvez mude a sua vida para todo sempre. Eu não quero trazer aqui uma palavra, pregar novamente a palavra que nós recebemos hoje. Mas ontem, enquanto eu estava lendo Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, nós conhecemos bem essa história. O contexto é o Senhor Jesus morto, dois discípulos caminhando para Emaús, cheio de angústia. A pessoa na qual era a esperança deles havia morrido, e diante disso, suas preocupações, suas ansiedades em relação ao futuro era tão forte no coração desses dois homens. Quando eles voltavam para Emaús, haviam deixado Jerusalém. Jerusalém era um lugar onde o próprio Cristo falou: não saia daí, fica aí. Mas era para eles o epicentro da dor. Eles não aguentaram ficar naquele lugar, então foram rumo a Emaús. Quanto mais distante daquele lugar pudessem estar, seria melhor para eles. O fato é que nós também somos tomados de angústias e tristezas de uma forma que, como esses homens receberam a própria ressurreição do lado deles, mas não conseguiram enxergar que ele era a ressurreição. Continuaram ainda assim com seus corações entristecidos pela morte, sem saber das últimas notícias. Eles não atualizaram as notícias. As notícias que eles carregavam eram notícias de 3 dias atrás. Agora Cristo se coloca do lado deles e começa a falar com eles, e eles não conseguem perceber que aquele era o Cristo ressurreto. Mas o maravilhoso dessa leitura que eu fiz ontem é que o Senhor começa a conversar com eles, e o Senhor coloca aqui, durante essa passagem, 3 momentos. E depois é mostrado para nós o poder do partir do pão. O primeiro momento é concernente ao passado. O Senhor começa a falar para eles promessas do passado. Diz a palavra, diz o texto que o Senhor traz diante deles os livros de Moisés. Depois traz os livros dos profetas. Mas isso ainda não muda o coração deles. Mas quando chega no final ali da jornada em que Jesus faz que ia passar direto, eles falam: Senhor, fique aqui, passe conosco, ceie com a gente. O Senhor então entra, senta à mesa com eles, e aí chega o momento do presente. Então Jesus revela o passado, traz de volta à tona as promessas do passado, porque por vezes nós esquecemos as promessas do Senhor. E o Senhor então traz à tona as promessas do passado. Agora o Senhor se coloca à mesa com eles e traz o presente. Ele é o Deus que nos faz relembrar sim das suas promessas, mas mais do que isso, Ele é o Deus da presença. Ele é o Deus do presente. E o ato de Jesus de partir o pão muda tudo. Eles reconhecem no partir do pão daquele homem quem ele de
queridos. Tem o poder de cura. Tem o poder de fazer com que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós começamos a enxergar aquilo que nós não enxergávamos antes. Quando o Senhor parte o pão, eles reconhecem que é o Senhor. Mas o Senhor, na sua glória, desaparece. E o que acontece a partir daqui, a partir de corações entristecidos, angustiados, é reconhecerem que aquilo era o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas as ações deles, a partir daí, apontam para o futuro. Ou seja, o pão diante de nós, o vinho diante de nós, traz à tona as promessas do passado, traz a presença do presente, mas também aponta para o futuro. Esses homens se levantam então, e diferente da tristeza que sentaram naquela mesa, eles voltam atrás e vão para Jerusalém novamente. Porque tudo quanto eles estavam acreditando não era a verdade, não era a nova notícia daquele dia. E isso para nós não é diferente. Por vezes nós nos juntamos nesse lugar, nós nos assentamos com o Senhor ao redor da mesa, mas isso nunca pode ser algo sem um significado real e espiritual. Comer do pão, beber do vinho nos alimenta espiritualmente falando. Isso precisa mudar tudo na nossa caminhada. Eu não sei as angústias que você atravessou durante esses dias. Eu não sei se o seu coração tem estado aquém das grandiosas promessas para a sua vida. Mas o que eu sei é que nesse momento você pode escolher não ficar mais assim. Se você compreender o que é partir do pão. É por isso que, independente daquilo que você carrega hoje, a dor que você carrega hoje, a tristeza que você carrega hoje, eu quero que você tome o pão e o cálice. Teu amor me envolve. E tenha essa passagem como pano de fundo. O corpo hoje entrega a você. O sangue hoje entrega a você na simbologia do pão e do vinho. Tem o poder de fazer mudanças grandiosas na sua vida. É um ato espiritual. Mais do que pão é corpo, mais do que vinho é sangue. E isso muda tudo em mim e em você. De tuas promessas me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Jornada de Emaús é também as nossas jornadas. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Mas como aconteceu com esses discípulos à mesa do Senhor, acontece na nossa vida também aqui. Tome o pão, olhe para Ele ou não olhe para Ele, feche seus olhos. De tuas promessas me mudaste, Mas tenha a revelação do significado disso. até meu ser desfeito ser,
Teu amor me envolve, não há medo, teu amor capturou-me. É o partir do pão que nos abre os olhos do entendimento para uma realidade das promessas feitas no passado. A verdade da sua presença hoje, no presente. E é exatamente isso, essa revelação espiritual que nos lança mais uma vez para o futuro. Se você está parado no lugar que você está, não é para você ficar. E o corpo nos dá esse ânimo espiritual para voltarmos a fazer aquilo que estamos fazendo, sendo direcionado pelo próprio Cristo. Come do pão. Para ti eu vou, para ti eu vou. Tome do vinho. Para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Sinta mais uma vez o seu coração se encher de alegria. Assim como o pastor Renato falou, nós temos uma identidade porque nós temos um Pai. Se conecte novamente com este Pai. O seu corpo dado a nós, o seu sangue derramado por nós. De tuas promessas, Tira-nos desse lugar de angústia, independente do que você esteja vivendo, é meu ser desfeito, independente das suas mazelas. teu amor me envolve. O Senhor hoje renova as tuas forças, Ele renova a tua esperança, Ele traz a você a realidade da sua presença e te coloca mais uma vez no caminho do futuro, As promessas os propósitos que Ele tem para a sua vida. Se coloque de pé onde você está. É meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor capturou-me e me lembraste de tuas promessas, me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor capturou-me. A mesa nunca foi um lugar de memória de alguém que morreu. A mesa é um lugar de lembrar do Cristo ressurreto, vivo e atuante nas nossas vidas. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor capturou-me. E para ti eu vou, e para ti eu vou.
tempo, mas não a conexão com a presença do Senhor. Saboreie do pão, saboreie do vinho, e tenha uma semana repleta de transformações reais. Que as suas emoções estejam prostradas, colocadas diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você que tem nos visitado, e se tem ardido no seu coração de fazer parte dessa família, nos procure, fala conosco. Nós te recebemos